Olá, eu sou o missionário Marco Antônio Ripari, da cidade de Campinas, São Paulo, Brasil. Sou membro do ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular e quero dizer para você que me ouve, você que é aí da Quadrangular de Vila Sônia, Piracicaba, que tem como pastor o casal Edson Bertaia e a pastora Márcia. Quero dizer para você que Deus está nos agraciando nesses últimos dias com uma grande bênção, a vacina. Tivemos muitas perdas, tivemos muitos entes queridos que amávamos e que infelizmente foi acometido da Covid e não temos mais ele no nosso meio, ou ela no nosso meio. Então, nós passamos um tempo, desde março, que nós estamos nos pronunciando toda sexta-feira, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra amiga para você, da igreja de Vila Sônia. E hoje, eu, buscando a Deus no meu devocional, eu lembrei que muito próximo podemos não ter mais esses momentos de sexta-feira junto, porque as coisas vão se normalizando, as coisas vão tomando outro rumo, e antes que isso aconteça, e já que a vacina está chegando, eu quero que você recapitule algumas coisas que nós falamos que é importante para você ao sair de casa. Você vença em Cristo Jesus, você vença o que você vai enfrentar aí fora. Se você se alicerçar na palavra, se você andar com Deus, se você não abrir mão dos ensinamentos que o seu pastor Edson Bertaia vem passando há muito tempo, desde que ele passou a ser pastor, ele é uma pessoa que preserva e conserva a palavra escrita de Deus, ele é fiel em manter a fidelidade dessas escrituras. Então ele tem te ensinado muito a vencer os seus problemas, a passar por cima dos seus problemas, a você sair do vale, a você sair do deserto vitorioso. Então eu peço a você que está passando por uma grande luta, que ainda não está esperançoso, mesmo com a vacina batendo em sua porta, talvez você está coberto de medo. Eu quero dizer para você que isso não pode acontecer na tua vida. Você tem que exercitar a fé. Quando você exercita a fé, você enche o seu coração, a sua alma de Deus. Quando você está cheio de Deus, não sobra espaço para o inimigo entrar na tua vida. Quando você deixa a sua mente se levar pelo medo, então o seu corpo todo é tomado pelo inimigo. O inimigo age através do medo. Essa é uma ferramenta que ele derruba muitos líderes espirituais e membros de igreja. Então, eu quero aqui fazer um compacto, quero aqui fazer um resumo de algumas coisas que falamos. Você não pode acordar e levantar murmurando. Se você procurar, você vai encontrar motivos para reclamar o dia todo. Basta você esquecer das coisas boas que Deus te fez e ficar lembrando o dia todo de coisas ruins. Tenha hoje uma expectativa melhor de vida para você. Procure lembrar que Deus ama você e que cuida de você 24 horas por dia. Fale com você mesmo em voz alta. Hoje o meu Deus vai fazer algo muito importante e bom na minha vida. A Bíblia diz, 1 Pedro 1:3, louve a Deus por causa da sua grande misericórdia. Deus nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração deve estar cheio de esperança. Se anime, diga glória a Deus pela manhã. Não importa quantos pedaços sobrou de você, em quantos pedaços você está neste momento, devido a tantos problemas que você tem. O que sobrou da sua vida?
Eu digo a você, não desista. Você pode reconstruir sua vida. Basta confiar mais em Deus. Com a ajuda de Deus você consegue reconstruir sua vida. Com a ajuda de Deus você consegue muita coisa que você ainda não conquistou. Você está num trajeto, meu irmão. Você está numa viagem, meu irmão. Você está de passagem. E muita coisa você pode conseguir com a ajuda de Deus. Quem é perseverante nunca desiste. Muitas vezes nós desistimos e por isso não recebemos algumas bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Não desista. Não desista. A melhor forma de reconstruir sua vida é confiar em Deus. Não importa neste momento o quanto você está distante de Deus. Deus sabe onde você está agora. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Deus percorrerá qualquer distância para alcançar você. Ele quer te ajudar. Mesmo que você não encontrar Deus, Ele encontrará você. Confie em Deus, Ele vai suprir suas necessidades. A Bíblia diz, Isaías 40, versículo 29, aos cansados Deus dará novas forças e encherá de energia os fracos. Confie em Deus, só Ele pode suprir as suas necessidades. Em quem você vai confiar para resolver essa situação? Em quem você poderá confiar para ter sua confiança restaurada? A Bíblia diz, palavra escrita de Deus, o nosso Deus diz assim, em Isaías 61, versículo 7, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Você será feliz para sempre. Só quem pode restaurar a nossa confiança é o nosso Deus. Confie em Deus. Confie em Deus porque Deus é a nossa confiança. Talvez você venha enfrentando uma grande oposição em seus projetos. Nada tem acontecido como você gostaria que acontecesse. Olha, quero te dar um conselho. Deixa Deus ser o poder por detrás de tudo que você fizer. Deus tem que ser a sua motivação de energia e força em sua vida. A Bíblia diz assim em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Confie em Deus. Você pode estar esperando organizar sua vida para se achegar até Deus. Parar de fumar, parar de beber, parar de se prostituir. Quando eu parar de roubar, então eu seria uma pessoa melhor e vou procurar Deus. Essa maneira das pessoas pensar é errada. Deus quer fazer parte da sua vida, Ele aceita você como você é. Deus quer se envolver com você. Aceite o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida e você terá sua vida transformada. Deus, pela tua misericórdia, cedeu o próprio Filho dele para vir ao mundo e salvar a humanidade. Deus quer você como você está, porque como você está, você será transformado por Ele. Deus. Muitos me dizem, olha, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Eu até na igreja vou. E essas pessoas que dizem isso acreditam que vão para o céu. Muitos não entendem que para entrar no céu você tem que ser salvo. E para ser salvo você tem que aceitar Jesus Cristo como único, suficiente e salvador da sua vida. Senão você não entra no céu. Você tem que aceitar Jesus. Aí você ouvindo eu falar, vendo esse vídeo, você diz, mas eu já aceitei Jesus Cristo, missionário. Eu sou salvo. Meu nome está no livro da vida. Muito bem, eu sei disso, porque conheço o público que assiste meus vídeos.
Mas será que seus amigos sabem disso? Eles que acreditam por ser uma pessoa boa e ir na igreja, eles serão salvos? Eles sabem disso? Você já explicou isso para eles? Não existe salvação em qualquer pessoa ou deuses adorados pelo povo. Só há salvação em Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu por mim, por você. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Ele pagou as nossas dívidas. Ele foi o nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar. Você, porventura, conhece algum Deus que fez isso pela humanidade? Você pode pesquisar onde você quiser, no Google, fazer uma pesquisa, você vai encontrar um monte de deuses, nomes diversos. E se você visitar o túmulo desses deuses, lá estão os ossos dele, os pertences dele. Mas se você for no túmulo de Jesus, você não vai encontrar absolutamente nada, porque ele ressuscitou o terceiro dia e ele vive. Será que Deus deixaria seu filho vir ao mundo por nós pecadores? Porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Você conhece essa informação que eu estou te dando ou é a primeira vez que você ouve? Não, eu já sei disso, mas muitos dos seus amigos não sabem. Procure informá-los. Pense nisso, por favor, em nome de Jesus Cristo. Você não é um pecador exclusivo. Não existe pecadinho ou pecadão. A sociedade, sim, nos classifica como classe A, B, C. Diferentemente do pecado. Se você vive no pecado, você é um pecador e ponto final. Não tem nada, entenda, que impeça uma pessoa de ter comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Então não importa a quantidade de pecado que você tenha. Você está entendendo? Onde tem pecado demais, muito mais graça de Deus tem para ser derramado na tua vida. Não importa a quantidade de pecado, Deus tem muito mais graça para lhe dar. Procure Deus enquanto pode se achar. Se você vive uma vida de pecado, só tem uma pessoa que pode tirar você dessa vida: Deus, através de Cristo Jesus. Fique esperto. Fique esperto. Não é porque você venceu Golias que a guerra já terminou. Você venceu talvez apenas uma batalha. Você venceu Golias, mas você ainda tem os parentes dele, os irmãos dele, os primos dele que poderão vir contra você. O que costumamos fazer é quando vencemos uma batalha, nos acomodamos. Precisamos ficar esperto. Porque nós estamos em guerra, a nossa guerra é espiritual, então temos que orar sem cessar. Quando passar toda a situação ruim da sua vida, você não pode se acomodar, você tem que ficar esperto. Você tem que dobrar o seu tempo de oração, buscar a Deus, porque os irmãos de Golias, os parentes de Golias, poderão vir contra você a qualquer momento. Venceu Golias? Parabéns, venceu um grande gigante, mas você não pode se acomodar. Fique esperto, continue lendo Bíblia, continue ouvindo louvor, continue jejuando e principalmente orando sem cessar. Olha, ao invés de se preocupar, procure orar mais pelas questões que está te afligindo. Quando não oramos, nós temos a tendência de reclamar, de murmurar. Ah, eu não consigo fazer isso. Ah, isso é muito difícil. E a solução pode estar do teu lado. Do teu lado. Raciocina comigo. Moisés tirou o povo do Egito. E quando eles chegaram no Mar Vermelho, o povo começou a se preocupar, reclamar. A solução estava ali. Eles não estavam vendo. O que eles estavam vendo era que o povo estava atrás dele, os egípcios, para pegá-los.
Então, eles começaram a tremer. E ao buscar Deus, Deus diz uma única palavra: marche. Marche. E à medida que eles foram marchando, o mar foi abrindo, dividiu em duas partes. Eles passaram sem molhar os pés. Entenda, a graça de Deus só pode manifestar na sua vida se você marchar, se você fizer a tua parte. Enquanto você reclama, você não estuda. Enquanto você murmura, você não trabalha. Mas se você orar e colocar diante de Deus as suas necessidades, Ele vai dizer para você: marche, vai que eu vou te ajudar. A misericórdia e o favor de Deus se manifesta todos os dias em nossa vida. Deus está sempre disposto a nos perdoar, todo dia, toda hora, todo instante. Mas quero lembrá-lo que isso não é desculpa para vivermos uma vida de pecado. Precisamos estar sempre alinhados com Deus. Não deixe o pecado separar você de Deus. Quando cometemos erros, a graça e a misericórdia de Deus estão sempre disponíveis para nós. Procure lembrar disso. Confie no nosso Deus. Seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Aprenda quem você é em Cristo Jesus. Isso mesmo. Saiba quem você é em Cristo. Aquele que é maior vive em você. Você é a cabeça e não a cauda. Você está por cima e não por baixo. Você não pode ficar no chão. Você não pode viver no poço. Você não pode ficar por baixo, porque você está por cima. Põe isso na tua cabeça. Tudo que você colocar as mãos prosperará e você será bem-sucedido. Acorda para a vida. Você tem um Deus que te protege 24 horas por dia. Não desista. Uma pessoa pela rede social me perguntou: como que eu faço missionário para pregar como você, ou como tal pregador, ou como outro missionário ou missionária? Eu gostaria de ter a fé que vocês têm. Como é difícil, né? Eu diria que não é difícil, basta você ler Bíblia, porque muitos, inclusive pastores no nosso país chamado Brasil, não têm hábito de ler Bíblia. 1/3 dos cristãos dedica um certo tempo para a leitura da Bíblia. Na verdade, nós somos muito relaxados. E a Bíblia diz em Mateus 12:34, e é Jesus quem diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Leia a Bíblia e você terá argumentos para falar com as pessoas e consigo mesmo. Aprenda a falar consigo mesmo. A oração que mais fazemos no dia a dia é: Deus me ajuda, Deus me ajuda. E muitas vezes nós queremos que Ele faça tudo em nosso lugar. Não que queremos ajuda, queremos que Ele faça tudo. Deus me ajuda a pagar as contas, me ajuda a quitar essa dívida. É interessante que Deus não fez dívida nenhuma. Nós nunca o consultamos antes de fazer a dívida. Senhor, será que eu devo comprar isso? Senhor, buscar a sabedoria de Deus antes de se endividar. Agora queremos que Ele vá ao banco, vá à loja e pague as nossas dívidas. E sua parte? E minha parte? Quando nós vamos fazer? Entenda, sem dor, sem sacrifício, sem estudo, sem trabalho, sem nenhum esforço, as bênçãos não cairão do céu para nós. Não fique estressado, não seja impaciente. Você poderá atrair doenças ao seu corpo agindo dessa forma. Deus é quem dá a última palavra. Você não conseguirá apressar Deus de forma nenhuma. Nada acontece sem que seja a vontade de Deus. Espere em Deus. Seja um cristão segundo o coração de Deus. Mantenha-se alinhado com Deus todos os dias.
frequente os cultos, adore a Deus na sua igreja local, faça seu devocional na sua casa, ore, cante louvores, mas entenda, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa viver o que você prega. Os milagres acontecem quando nós estamos em movimento. Quem gosta de gente parada é Satanás. Não permita que Satanás coloque a mão na sua vida. Receba as bênçãos de Deus. Se mexa, saia do lugar, faça alguma coisa. Muitas vezes nossa vida está uma bagunça, de perna para o ar. Queremos por tudo a ajuda de Deus. Imploramos por dias pela ajuda de Deus. Mas nós esquecemos que nós temos um ajudador em nós 24 horas por dia. Ele habita dentro de nós. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes passamos dias, meses, sem conversar com o Espírito Santo, sem pedir orientação para o Espírito Santo. Você falou com o Espírito Santo hoje? Pediu orientação para ele, o que melhor fazer para agradar o coração de Deus? Nós somos cooperadores com Deus. Nós precisamos ter disposição para fazer a nossa parte. Muitas vezes nós queremos que Deus faça tudo por nós, como se Ele fosse nosso empregado. Põe uma coisa na tua cabeça: Deus não é o nosso empregado. Somos tão relaxados que nos acomodamos no pecado e nos tornamos dependente do pecado. Quando você não dá lugar para a carne, ela morre. Você está entendendo? Então preencha sua mente com coisas boas para você estar mais próximo de Deus. Não é fácil. Não é fácil parar de julgar as pessoas. Não é fácil não roubar, não fazer fofoca, não se prostituir, não viver uma vida de pecado. Mas nós cristãos devemos morrer para o pecado e vivermos para Deus em Cristo. Morrer para si é parte de nascer de novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora Cristo vive em nós. Andar em amor deveria ser a nossa meta principal este ano. Sim, estamos caminhando de glória em glória e Deus está nos mudando a cada dia, passo a passo, a cada dia. Deus nunca encontrará perfeição em nós. Isso não significa que nós devemos viver uma vida de pecado. Se desistirmos de viver uma vida correta, vamos decepcionar Deus. Devemos todos os dias pedir ajuda a Deus em oração. A Bíblia diz: se te falta sabedoria, peça a Deus. Então clame a Deus todos os dias: Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu oro pela tua graça, pela tua misericórdia. E procure andar pela fé. Você vai conseguir. Precisamos estudar, precisamos trabalhar. Não é somente ir na igreja. Ora, não devemos ficar só no sofá assistindo televisão esperando Deus fazer tudo por nós. Haverá sempre uma voz em você tentando desanimar você. Fazer exercício cansa. Quando eu vou ler um livro eu fico com sono, estudar é muito chato, trabalhar tem que aguentar patrão. E qual seria então a solução? Põe o pé fora da porta, põe essa cabeça fora da porta e dê um passo. Ande, vai, exercita, procure emprego, vai estudar. Peça ajuda a Deus e saia, não fica parado em casa. Precisamos dormir bem, comer bem. Missionário, mas eu vou na igreja. Você também não pode ir à igreja de forma punitiva, senão você vai perder a comunhão com Deus. Então o que eu faço, missionário? Entender que você não aprende certas coisas na igreja e você tem que pesquisar.
Você tem que se exercitar, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ter um plano de aposentadoria. Isso você não vai aprender na igreja. Deus em primeiro lugar, segundo família, terceiro igreja. E como que você vai cuidar da sua família se você não tem saúde, se você não tem um bom emprego, um bom estudo, um bom plano de aposentadoria?